Oi, oi, meus queridinhos, minhas queridinhas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Na santa paz de Deus, eu estou bem, graças a meu bom Deus. E hoje eu estou aqui, né? Eu estava aqui fazendo minha devocional do dia, e aí eu senti de falar para vocês algumas coisas que eu vivi, né? Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito grande, mas eu vou tentar resumir para vocês, tá certo? Eu Desde a minha infância, que eu sempre estive na presença do Senhor, né? Deus me resgatou, Deus me colocou na presença dele, ainda criança, né? Com meus 9, 10, com meus 12 anos eu me batizei. Mas em meio a tantas coisas, né? Com o decorrer do tempo, eu não sei se eu me converti verdadeiramente, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu me desviei algumas vezes. Foram poucas, mas eu me desviei, né? Me desviei antes de conhecer meu esposo, e aí conheci ele, e aí casamos, e aí eu voltei para a igreja. E agora, depois, né, dessa pandemia, eu também fiquei afastada da igreja. Eu não me desviei, porque quem se desvia não ora, não busca. Eu só não estava indo para a igreja, né? Desviar é uma palavra muito forte, né, gente? Mas eu só não estava indo para a igreja nesse período agora, né? Durante a pandemia. Eu não sei o que foi que teve, que quem está em pé está sujeito a cair, né, gente? A gente está na presença de Deus, mas a qualquer momento a gente pode cair. E aí a gente tem que fazer o quê? Orar e vigiar a todo tempo. Sempre estar orando e vigiando, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Apareceu uma brechinha, ele entra e faz morada. Então, assim, muitas coisas aconteceram, eu me desanimei, me distanciei. Quem assiste meus vídeos aí viu que eu fiz muitas tatuagens no meu corpo, né? E hoje 2025, né? Hoje são o quê? 18 de 2025. Eu posso dizer que hoje eu estou firmada nos pés do Senhor. Porque eu vou dizer para vocês que entendem e para vocês que não entendem, mas vai entender, porque Deus vai abrir o seu entendimento para você entender. Ignore o barulho da rua. Quando a gente, quando nós somos escolhidos de Deus, não adianta fugir. Você pode ir para o profundo, lá ele está lá. Você pode subir ao alto céu, lá ele vai estar. Em todo lugar que você for, ele vai estar. Então não adianta fugir da presença de Deus, porque se você é uma escolhida, é um escolhido de Deus, certamente o Espírito Santo de Deus vai te incomodar para voltar para os caminhos do Senhor. E eu estive afastada por um tempo. E eu falo para vocês, irmãos, o inimigo coloca muitas coisas na nossa mente, né? Principalmente, não vai na igreja não, porque lá tem muita gente assim, assado, assim, assado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito importante ter essa comunhão com os irmãos. A Bíblia fala que a gente tem que amar ao próximo como nós mesmos. Como é que a gente vai amar a nós mesmos se a gente não consegue amar ao próximo? Primeiro é amar ao próximo como a nós mesmos. A gente tem que nos amar, mas a gente tem que amar ao próximo também. É fundamental. Então, assim, essa historinha que o povo fala, seja servo do Senhor em casa, não precisa ir para a igreja, não, porque em casa você lê a Bíblia, em casa você busca, em casa você ora, então não precisa ir para a igreja, não. Não caia nesse papinho, meus irmãos, não caia, porque isso é seta do maligno para nos afastar da presença do Senhor. É muito importante ter comunhão com os irmãos, ter essa proximidade, porque quando um está fraco, o outro fortalece aquele. A gente não consegue andar sozinho, a gente não consegue ser nada sozinho. Nós dependemos um do outro, nós precisamos um do outro. Quando um está fraco, o outro ora.
o outro dá um conselho, uma palavra de incentivo, entendeu, meus irmãos? Então, hoje eu senti no coração de vir aqui falar para vocês isso. Se você, né, teve esse encontro com o Senhor e hoje você se encontra desanimado, distanciado da presença do Senhor, eu te digo, peça a Deus força e volte imediatamente para os caminhos do Senhor, porque Deus, ele está próximo a voltar. Ah, mas essa conversa é velha. Ah, Karine, essa conversa é antiga, já tem mais de 2000 anos. Mas a gente tem que proclamar que Jesus está vindo. A qualquer momento ele pode chegar. E ele não vai avisar. O ladrão, quando ele vem na nossa casa, ele não nos avisa. Sabe por quê? Porque se ele avisar, a gente se prepara. A gente tranca as portas, a gente fica de vigia. E Deus, ele não avisa. Ele não avisou e nem vai avisar o dia que ele vem. Ele quer que você esteja preparado para a vinda dele. Ele quer que você tenha compromisso com ele. Então, meus irmãos, eu falo como é que fala, meu Deus? Agora perdi o sentido. Eu falo pela minha vida, né? Uma opinião própria minha. O mundo não oferece nada. Tudo que o mundo oferece são vazios, coisas vazias que não preenchem o nosso coração, o nosso ser. O único que é digno de preencher a nossa vida, a nossa alma, é Deus. E nós temos que ter esse compromisso com Ele. Nós não merecemos nada que vem de Deus, não merecemos. Mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos amou. Ele nos amou de uma tal forma que Ele entregou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. E o que nós temos feito na presença de Deus? O que nós temos feito para agradar o Senhor? Muitas vezes as pessoas levam as coisas de Deus muito relaxadamente. Eu falo isso, quando eu falo isso, eu falo para mim primeiro, sabe? Hoje eu tenho orado e tenho pedido a Deus todos os dias: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero olhar para trás, eu quero olhar para o alvo, que é Jesus. Eu quero estar na presença de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero ler todos os dias a palavra de Deus e conhecer de Deus. Porque você fala que quer intimidade com Deus, mas você não lê a Bíblia. Então temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, temos que buscar, temos que nos achegar à presença do Senhor. E muitas vezes tem muitas pessoas que falam: ah, eu tenho Deus em meu coração. Mas ele não larga o velho eu, as velhas coisas. Né? A Bíblia fala que tudo se passou e eis que tudo se fez novo. E o que tem de novo na minha vida, na sua vida, que tem agradado ao Senhor? Você diz que tem compromisso com o Senhor, mas você continua fazendo as mesmas coisas, com os mesmos comportamentos, com os mesmos vícios, com as mesmas atitudes. Então isso não procede de Deus. Quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ela muda totalmente o seu ser. Ela muda as suas atitudes, seus pensamentos. Ela quer ser igual a Jesus, sabe? Eu sei que nós não vamos ser igual a Jesus nunca, porque Jesus é perfeito e nós não somos. Mas temos que procurar ser semelhante a Jesus, andar como Jesus andou, falar como Jesus falou. Não tem uma música assim, um louvor assim? Então vamos fazer isso, meus irmãos, meus amigos, meus queridos. Porque se nós, ao começar de mim, porque eu falo primeiramente para mim, se nós falamos que estamos com Deus e não damos bom testemunho e não seguimos o que Deus fala aqui na palavra dele, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo convém, nem tudo é para você, nem tudo faz parte mais da sua vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, a gente tem que deixar o velho homem, sabe? As velhas atitudes, os velhos pensamentos e pedir a Deus força e misericórdia.
Aqui na Bíblia, em Provérbios, fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Gente, isso aqui falou muito forte ao meu coração, sabe? Tem dia que eu leio a Bíblia e eu sinto Deus falar comigo. Eu sinto Deus falar comigo, porque a palavra de Deus, ela é forte. Ela é vida, ela contém vida e vida eterna. Então, quem não lê, não vai ter intimidade com o Senhor. A partir do momento que você começa a ler a palavra de Deus, começa a aprender de Deus, você vai vendo que nem tudo faz parte mais da sua vida. Você tem que deixar aquelas coisas que te impedem de seguir a Jesus. Aquelas coisas que têm sido pedra de tropeço em sua vida, que tem te atrapalhado a fazer a vontade de Deus, você tem que deixar. Você tem que lançar fora. Entendeu? Então aqui o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, gente. Vamos procurar ter o temor do Senhor em nossas vidas, porque quem tem o temor do Senhor, quando nós tememos a Deus, nós temos a sabedoria dele. É o princípio, é o começo da sabedoria que fala, mas aqueles que desprezam, eles são a sabedoria de Deus, eles são taxados como loucos. Loucos, por isso que loucos, a gente não podemos chamar ninguém de loucos, porque loucos é uma palavra muito forte. Aquele que é louco, ele não tem o temor do Senhor, ele vive de qualquer forma, de qualquer jeito, ele vive da sua maneira, entendeu? Ele não tem a sabedoria de entender que quando a gente está na presença do Senhor, nós temos que ser novas criaturas, nós temos que mudar, nós temos que melhorar. É difícil, muito difícil, porque nós somos carnes pecaminosas. A nossa carne a todo tempo procura o pecado. É por isso que nós temos que vigiar e orar constantemente. Nós temos que buscar a presença de Deus todos os dias. Porque a partir do momento que a gente deixa de orar, que a gente deixa de buscar a palavra de Deus, que a gente deixa de entender o que Deus quer para nossas vidas, a gente começa a nos esfriar. Um exemplo, a gente, quando para de nos alimentar, né, com a comida física, né, o arroz, o feijão, a carne, a gente fica fraco, não é isso? Então, a partir do momento que a gente deixa de ler a palavra de Deus, a gente começa a ficar fraco espiritualmente. É por isso que há necessidade de orar e de buscar. Porque a partir do momento que a gente deixa de orar, que a gente deixa de buscar, a gente começa a se desanimar, a se enfraquecer na presença do Senhor. E acontece o que aconteceu comigo. Eu me afastei da igreja, me afastei da comunhão com os irmãos. Não estou dizendo que eu fiquei de mal de ninguém, viu, gente? Eu falava com todos, tratava todos bem, mas eu não tinha mais vontade de ir para a igreja, sabe? Eram muitas coisas na minha mente, o inimigo colocava na minha mente: o que é que você vai fazer lá? Lá não é o seu lugar. Lá só tem gente ruim, lá só tem gente falso. Fulano peca, cicrano peca. Olha lá o que fulano fez, o que cicrano fez, o que Beltrano fez. É isso que o inimigo faz. Quando a gente deixa espaço, brecha, ele entra e faz morada. Entendeu? Ele nos afasta da presença de Deus. Porque quem está na presença de Deus, meus irmãos, é tentado a todo momento. Não é fácil, não. É tentado a deixar a presença do Senhor. Porque o inimigo quer isso. Quem está lá no meio, sabe? Fazendo coisas erradas, que não tem compromisso com o Senhor, o inimigo não perturba, não. Não perturba, não. Ele perturba aqueles que estão, na presença do Senhor, porque ele quer ver a pessoa desanimar, ele quer ver a pessoa se distanciar da presença dele, ele quer ver a pessoa deixar de fazer a vontade dele, entendeu? Então, assim, eu senti hoje, nessa tarde, de colocar, né, no meu canal aí. Eu sei que o meu canal é de dona de casa, é de limpeza, mas quando Deus fala pra gente, a gente tem que falar.
Porque se a gente não clamar, as pedras clamarão. Meus amados irmãos, meus queridos amigos que estão me escutando, que estão vendo esse vídeo, que eu não sei quem é que vai ver, mas o Senhor sabe. Quando a gente para de se distancia da presença de Deus, o inimigo zomba da nossa cara, sabe? O inimigo sapateia da nossa cara, porque ele sabe que ele conseguiu. Mas quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, quando a gente realmente, Deus, ele quer a sua vida, ele faz o Espírito Santo de Deus te incomodar. O Espírito Santo de Deus te incomoda de todos os jeitos, sabe? De todas as formas, até você ter essa consciência, até você se arrepender de suas mazelas, de seus pecados, e você reconhecer que sem Deus você não é ninguém, sem Deus você não é nada. Porque Deus sem você, ele continua sendo Deus. Deus sem mim, ele continua sendo Deus. Mas você sem Deus, você não é nada. Eu sem Deus, eu não sou nada. Porque até para respirar, nós dependemos de Deus. Hoje eu estou aqui lendo a palavra de Deus, estudando, falando do amor de Deus para vocês, falando a minha experiência que eu tive de me distanciar da igreja, me distanciar da presença do Senhor. Eu não parei de orar, eu orava, sabe? Mas eu estava fraca. Tinha dia que eu não lia a palavra de Deus, eu não estava mais, tinha tempos, sem ler a Bíblia. Porque a gente vai se acostumando com o pecado. A gente vai se acostumando com as coisas fáceis. Porque a porta larga passa qualquer coisa. Mas o caminho de Deus é estreito. Para passar nele, você tem que deixar muitas coisas. Deixar suas malas, seu pecado, suas mazelas. Deixar o seu velho eu, os seus vícios, as suas vontades. Você tem que deixar, sabe? Se você quiser passar pelo caminho estreito do Senhor, você tem que deixar tudo isso para trás e olhar para Cristo. Porque a partir do momento que você deixa todas essas coisas e você começa a olhar para Cristo, você começa a seguir a Cristo, tudo faz sentido em sua vida. Você começa a depender do Senhor. Você não vive mais para você, você vive para o Senhor. Aqui fala que nós somos servos, e servos servem. Então nós estamos aqui no mundo para servir ao Senhor. Deixar que o Senhor nos use como vaso na mão dele. Falar do amor dele para aquelas pessoas que estão longe da presença dele, sabe? E hoje eu senti em meu coração, senti mesmo, sabe? Eu estava ali vendo os vídeos e vendo os testemunhos. E eu sentei aqui, comecei a meditar aqui na palavra do Senhor, e eu abri justamente em Provérbios, né? Em Provérbios, que é um livro muito de sabedoria, que tem muitas coisas que tocam o nosso coração. Então Deus falou, liga a câmera, fala da sua experiência que você teve comigo. E eu não poderia deixar de fazer isso, né? Não liga não, viu, meus irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos incomoda, sabe? Ele nos imposiciona a estar na presença do Senhor. E foi isso que aconteceu comigo, sabe? O Espírito Santo de Deus, eu me afastei da intimidade que eu tinha com Deus. Eu me afastei dos irmãos, eu me afastei da igreja e fiquei um tempo, sabe? Eu até ia. Muitos aí vão assistir esse vídeo e vão entender. Eu até ia para a igreja. Um domingo sim, um domingo não, um domingo no mês. Mas chegava lá na igreja, eu sentia vontade de voltar para casa. Parecendo que eu estava cega espiritualmente, sabe? Eu não conseguia mais sentir a presença de Deus em minha vida.
Eu não conseguia mais cantar como eu cantava. Eu não conseguia mais prestar atenção na mensagem que o pastor ou qualquer outra pessoa estivesse lá na frente falando. E eu literalmente, eu estava fraca espiritualmente. Eu estava, sabe, longe da presença de Deus, essa é a verdade. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não desistiu de mim, assim como ele não desiste de você. Ele não desiste de nós. O inimigo, ele é ousado. Ele invade a nossa vida. Mas Deus, ele só entra se a gente der espaço a ele. Se a gente permitir que ele faça morada em nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar de uma tal forma que eu senti necessidade de estar na casa do Senhor. Eu senti necessidade de ler a palavra do Senhor. E aquilo foi me alimentando, sabe? E aquelas palavras foi me fortalecendo. E eu tirei coisas da minha vida que não combinava mais comigo, sabe? Eu achava natural e a partir do momento que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu achei aquilo que não fazia mais parte de mim. Eu comecei a tirar, sabe? Comecei a tirar tudo aquilo que me impedia de Deus estar na minha vida. Eu comecei a tirar. O Espírito Santo de Deus começou a me incomodar e a tirar da minha vida tudo aquilo que me afastava da presença de Deus. E hoje eu estou aqui para contar isso para você e dizer que se você for escolhida do Senhor, não adianta. Você pode ir para longe, mas o Espírito Santo de Deus vai te incomodar a voltar para os caminhos do Senhor. Porque não há outro caminho melhor do que estar na presença do Senhor. Não há caminho melhor de que fazer a vontade do Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor é misericordioso com nossas vidas. E Ele sempre está ao nosso lado, nos mostrando que Ele é o Pai e nós somos os filhos escolhidos pelo Senhor. Então, por mais que o inimigo tente te afastar da presença do Senhor, ele não vai conseguir. Ele pode até conseguir por um certo tempo, mas se você for escolhido verdadeiramente, você vai voltar para os caminhos do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus incomoda e a pessoa volta para os seus caminhos. A pessoa tem sede de aprender de Deus, tem fome e começa a se fortalecer na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que eu não posso, daqui a uns dias, vacilar. Eu tenho que procurar a não olhar para um lado e nem olhar para o outro e nem olhar para trás. Eu tenho que procurar olhar para Cristo e orar todos os dias e vigiar para que eu não venha cair na tentação de estar fora da presença do Senhor, de estar longe da presença do Senhor. Porque a Bíblia fala que quem está em pé está sujeito a cair. É por isso que nós temos que nos alimentar todos os dias, para que nós não venhamos a ficar fracos na fé. Nós temos que ler, nós temos que buscar, nós temos que estar em comunhão com os irmãos, nós temos que ir para a casa do Senhor, porque lá é uma escola espiritual, lá a gente vai aprender com aqueles que o Senhor usa, porque o Senhor usa quem Ele quer. Não tem ninguém perfeito dentro das igrejas, não, seja ela qual for. Somos imperfeitos, mas estamos procurando a perfeição. Nós estamos tentando tirar de nós tudo aquilo que nos impede de Deus agir em nossas vidas. Então, meus irmãos, que Deus possa, sim, colocar essa palavra em nosso coração
que nós possamos ter o temor do Senhor em nossas vidas, que nós possamos ter o princípio da sabedoria do Senhor em nossas vidas, e que nós não venhamos a ser loucos, porque os loucos desprezam a palavra de Deus. Só os loucos se afastam da palavra de Deus. Mas até os loucos reconhecem o seu pecado e se arrepende. E pode deixar de ser louco e voltar a seguir ao Senhor. Então, que nessa tarde, né, de terça-feira, nós, né, terça é quarta hoje, né, que nós vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, vamos procurar o temor do Senhor. E vamos deixar de servir a quem não merece e servir ao Senhor. Buscar estar sempre fazendo a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele vai recompensar cada um de nós com o seu galardão, com a nossa salvação. Porque se dependêssemos de nós, meus irmãos, nós não estaríamos na presença do Senhor. Mas Ele nos amou, e Ele nos resgatou, e Ele cuida de nós a todo tempo. E que essa palavra permaneça em meu coração e no seu coração. E que Deus possa nos abençoar. E que Deus possa ter misericórdia das pessoas que estão longe da presença dEle, que estão fracos na fé. E que elas possam reconhecer que sem Deus elas não são nada. E que elas possam se arrepender e voltar para o caminho do Senhor enquanto há tempo. Deus está dando tanto tempo. Deus está dando muitas chances para nós, principalmente para mim, né? Porque eu tenho que primeiro me consertar para poder falar do amor de Deus. Então Deus tem me dado muita chance. Deus tem me mostrado que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se não for por Ele, ninguém vai. E que essa palavra permaneça em nossos corações. E que Deus possa abençoar a sua vida. E se você está precisando de oração, coloca aqui nos comentários. Se você precisa de oração, que eu vou orar pela sua vida. Não porque eu sou melhor do que você. Não, é porque nós precisamos um do outro. Você ora por mim e eu oro por você. Tá certo? Continua orando por mim, para que Deus não permita que o inimigo venha, que eu não dê brechas ao inimigo para ele entrar na minha vida. Que Deus possa assim nos abençoar. Amém?